Está começando o podcast do Tênis Certo. Hoje é especialíssimo porque nós temos os dois corredores brasileiros mais rápidos da Maratona de Tóquio. Não é isso, Babá? Exatamente. Eu ia falar, estamos com o melhor brasileiro na Maratona de Tóquio, mas agora você tem dois. A melhor brasileira e o melhor brasileiro que a gente se encontrou na largada. Exatamente. Hoje a gente está com o professor Marcelo Avelar. Ele é treinador de corrida, maratonista, tricampeão da meia maratona da Disney e o corredor mais rápido da Maratona de Tóquio em 2023. Tem Muito bem-vindo, Avelar. História, obrigado, cara. O pessoal falou assim, o tiozão tá on, né, cara? Lá no Troféu Nike falaram que era o Romário, né, do Troféu Nike. No final da carreira, você fica ali só molecada. E agora o pessoal falou, mas Avelar, cara, do nada você me tira aí uma maratona desse jeito. Tira um coelho da cara. Cara, e vou falar pra vocês uma coisa. Eu acho que a largada ali, a gente conversar antes, acho que já era um sinal, né, cara? Foi. Porque antes da largada da prova... Você tava nervoso, porque você tava nervoso, preocupado cara. com celular. Tinha que correr com o celular. O negócio do cara. celular, você tava preocupado, né? E eu sou um cara muito, muito agoniado, assim, na corrida. Eu não gosto de correr com nada, cara. É tanto que você vai ver, a minha roupa é embalada a vácuo, eu corro... Sequinho. O mínimo. O mínimo possível eu gosto de correr. Então, para você me dar um acessório, me dar um celular para eu correr com ele, cara, já me deixou preocupado já 2 dias antes. Ele tava super tenso na hora, Tava, não sei o cara. quê. Aí eu falei, Marcelo, relaxa, tá colado na tua... Ele levou uma pochetinha assim que tava colado nele. Eu falei, você não vai lembrar. Esquece o celular. Eu sempre corro com o celular, você esquece. Daqui a pouco já foi. Ele tava preocupado, Foi isso mesmo, tenso. cara. Grudou o Relaxa. celular assim. E antes, na largada, eu tava saltitando, ia pra frente, ia pra trás, pra ver se ele tava movimentando, porque o cinto foi um aluno do Vanilson que comprou pra mim e eu não sabia se ia dar certo. Você nunca tinha corrido com um cinto? Nunca, cara, nunca. Coloquei e Mas corri. foi perfeito, E tava foi justinho. perfeito. Cara, tem foto que você nem percebe ele aqui. Só na chegada que o top sobe um pouco e dá pra perceber. Mas fora isso, o celular ficou ali. Quando as coisas têm que dar certo, né, cara? Tudo parece que se encaixa. Eu não tive... não é porque eu fui o melhor brasileiro da prova que eu tô falando isso, mas... eu não tive nada para reclamar da prova, né? Nada. Os pelotões que eu encaixei, a forma dos caras correrem, e eu sabia justamente o que eu estava fazendo ali, até onde foi minha preparação. E eu acho que o começo ali da gente se encontrar, eu e a Val na corrida, a gente já se encontrou várias vezes, parece que é muito engraçado. E aquela hora ali de estar com outra pessoa que também tinha um objetivo legal na prova, ia completar, eu acho que aquilo foram uns 15 minutos antes da largada que me deixaram bem mais tranquilos, com certeza. A gente tava muito tranquilo, né? Tava, muito cara. sossegado. Aí, faltando uns 10 minutos, vamos aquecer um pouquinho. Sim. E o Aí frio, chega- você achou que tava incomodando você? Não, o vento na prova tinha umas rajadas de vento fria que dava de vez em quando, assim, se você não tivesse, para quem correu sozinho, o vento ia atrapalhar e o frio. Mas como eu encaixei sempre, o que eu fui fazendo, Du? Eu pegava assim, alguns pelotões que eram formados, eu encaixava em um. Quando eu percebia que aquele pelotão estava muito forte para mim, eu diminuía até pegar a carona no de trás. E aí eu encostava, eu fiquei... se você for ver a maioria das minhas fotos da prova, eu estou dividido entre 2 pelotões. As mesmas pessoas aparecem todo o tempo. Porque quando um ficava muito forte, eu segurava e vinha para o outro. Então, eu revezei em 2 pelotões. E, cara, uma coisa que é muito boa de se correr em pelotões e correr lá, é que o respeito do corredor é muito grande. Não tinha entre a gente uma disputa. A gente revezava um pouquinho, um pegava o vento uma hora, outro pegava. Então, um de olhar para o outro, parecia que... Que fantástico. Cara, isso aí para mim... Afinadinho. Isso aí para mim foi uma das melhores coisas. E não existia, tipo assim, alguém passar o outro e tal. Como todos tinham um objetivo muito parecido, aparentemente assim, os caras treinaram isso. Porque um ia na frente, segurava um pouco o vento, o outro ia. Então, eu me senti tão bem, cara, que a minha segunda metade da prova, eu passei a primeira meia para 1:17, a segunda eu passei para 1:13, cara. Porque quando eu me encontrei ali, eu larguei um pouquinho mais leve, porque eu venho de uma lesão que foi lá no Troféu Nike, que veio na recuperação, eu vim com essa lesão já há algum tempo se arrastando. Eu tive muito medo no começo de acelerar e sentir o incômodo, e aí eu ficar a prova inteira ali mastigando. E o começo era uma mastigando. descida, né? Era uma descida. Então, a segunda parte você subiu e subiu Sim, negativo. Subi negativo. Então, eu acho que foi uma prova de uma estratégia muito perfeita e que eu não corri sozinho.
Então, falando de temperatura e falando de vento na prova, eu acho que estrategicamente e estar dentro daquele pelotão facilitou muito, porque a gente fez um comboio, né, em sentido à chegada. E você conseguiu enxergar alguma coisa da prova, assim? Mas tipo, nada. O pessoal tocando taiko, Nada, não vi templo, nada, não vi nada, cara. Nada. É muito Se puxado, né? Me perguntaram umas 10 coisas dessa prova. Você viu os relógios? Não vi. Você viu que... Não, Os não fotógrafos, vi, cara. não viu nada. Tinha um fotógrafo na prova? monte. Eles estavam com Isso é umas mentira. plaquinhas Um monte, assim. eles estavam com uma placa mentira. gigante, eu saí em Imagina, todas assim, ó. Você não tem Eu uma saí em foto, todas você não vê assim, uma foto Marcelo. minha acenando nem nada. Porque depois, e eu acreditava, como os caras são tão tecnológicos, eu cheguei a acreditar que eram robôs ou câmeras espalhadas. Porque, juro pra você, eu não vi um fotógrafo. E aí tem uma foto Ele que tinha tem uma placa enorme. Uma Falando câmerazinha, aqui, com Nossa, uma eu entrei num câmera. estado de flow tão grande que tem uma foto minha que tem um cara atrás fazendo assim, ó. E eu falei, como é que esse cara sabia que tinha alguém ali fotografando? E eu em Sim. todas, eu não tô sorrindo em nenhuma foto porque eu não vi um Tá fotógrafo. centrado. Nada, Você sabe que me nada. mandaram uma pergunta assim pra mim. O que faltou pro Sub-3? Eu fiz 3 horas e 1. Ah. Eu falei, faltou focar na prova, porque eu tô a prova inteira assim, ó, com os braços de pé, olhando tudo, sorrindo, me divertindo, Você, né? você aproveitou a paisagem de Tóquio toda, né? Eu não, Aproveitei. eu tô vendo nas fotos depois, dando um zoom para conseguir entender onde eu tava. Então, Mas performance, quando você vai pra performance, você tem que estar muito focado, Você deu uma estudada né? no percurso? não, eu sabia que o começo era descendo, Uhum. mas também sabia que eu não podia Foi largar bastante forte. descendo mesmo, né? Eu não senti podia o largar começo forte. assim, ó. As minhas parciais do começo foram ali, foram as piores da prova. Nossa, você 3,40, segurou. 3,45. Pra você ter ideia, no quilômetro 32, 33, eu cheguei a correr a 3,20 o quilômetro. Nossa. Ou seja, então, um ritmo que eu poderia ter colocado no começo, por segurança. E vou falar uma coisa para vocês, talvez essa tenha sido a minha estreia em maratona, porque as outras maratonas que eu fiz foram sempre dentro do desafio da Disney. Sim. Eu nunca fiz uma maratona puramente maratona, assim. Fiz uma com o Nicolas. Focado nos 42, né? Focado para eu tirar Foi um pra ciclo. acompanhar ele, Isso, foi para fez. tirar um ciclo, para treinar. Uma eu corri pela ASICS 2014, Paris, que eu ganhei como o melhor amador da Golden, que tinha um prêmio. Sim. Só que foi assim, eu ganhei e já tinha que viajar 2 meses depois, assim, 3 meses depois. Nem então, houve o preparo. não. Agora, essa foi a maratona puramente que eu tirei para me preparar e o ciclo. E aí eu tive muito receio, muito medo mesmo de principiante, de não acelerar na largada, de segurar. Foi E assim, perfeito. para mim foi uma estratégia que foi perfeita. Foi mesmo, porque é uma prova dura, assim, no sentido de, se você não souber controlar, foi o que você falou, porque o começo era decidão, Decida. foi até os 5, 6, um decidão, assim, que não acabava. E o final você subia, então, quer dizer, você conseguiu segurar o final e o começo, segurar o começo para poder lançar tudo no final, e deu Eu muito acho que, certo. além disso, correr no Japão foi diferente para todos os brasileiros, né? A viagem mais longa que tem, Sim. né? 30 sim. horas de viagem, uma alimentação diferente para a maioria das Nem pessoas, fala, cara. né? Como Nem você se fala. adaptou? É, Nem fala. Eu não como comida japonesa, cara. E aí? Não, mas a Não. comida japonesa não é a comida japonesa aqui de São Não, e Paulo, não, e né? nem não isso. era outra nem coisa. aquela- Mas Não, nem era pra outra tentar, cara. Mas nem pra tentar. Que você São fez? coisas Você que, por comia? exemplo, ó, eu não gosto de ovo mole e, cara, parece que lá os caras só criam galinha, velho. Tudo tem Onde eu ovo. ia, caraca, Tudo tudo tem tem ovo. ovo. No dia que eu fui fugir do ovo, no segundo dia, tinha um ovo dentro do arroz, que eu pedi um arroz e tinha um ovo no meio do arroz. E era ovo mole. Se tiver um ovo bem passado, estourar a gema, eu até como, mas o ovo deles é um ovo mole, É cara. só a que gema gente- mole. E aí eu tive muito problema para me alimentar nos primeiros dias por conta disso. E aí eu comecei a procurar mais o arroz, né, cara, que ia, e o porco, a carne de porco. Então era arroz, carne de porco e salada ali para aguentar, cara. Foi. Nossa, e o sono também tem essa questão. O sono também. O sono para mim complica um pouco porque eu sempre treino de manhã cedo, né? Então o horário aqui de manhã cedo lá era o horário que a gente estava indo dormir. Então o fuso horário complicou um pouco, apesar que eu cheguei 4 dias antes para tentar adaptar. Mas mesmo assim dá um pouquinho de diferença disso. Às vezes você fica meio avoado, né, cara? Sim. Meio lento, né? O reflexo fica mais lento. Você Você demora acordava um às pouco. 3 da manhã? Nos 2 primeiros dias eu acordei. Acordava, Depois. sim. Não, teve o Tô primeiro correndo, dia, eu acordei 3 da manhã, eu falei pra Val, o que a gente vai fazer? Vamos correr. É, Demos uma volta vai, lá no vamos Parque correr. Imperial, Aí 5 da a gente manhã. esperou Saiu pra pouquinho. correr esse horário? Pra correr às 5 da manhã, porque não tinha, eu vou fazer o quê? Ficar esperando. Eu fui forçando. O primeiro dia, o segundo que eu acordei, eu deitei, fiquei virando para um lado e para o outro para me forçar a ficar lá, para tentar acostumar. Mas, cara, eu curti muito
A viagem em si, porque era uma coisa que eu queria ter feito muito no Japão, né, cara? Assim, para mim... Foi um sonho, né? Sim, cara. E eu tenho muitos alunos que são orientais, que são descendentes, e eu sempre tive uma admiração muito grande pelo respeito deles, por tudo, e voltei com vontade de ir de novo, cara. Eu também. A gente também. Como é que pode um negócio É muito desse, da cara? hora, né? É um outro mundo, Nossa né? senhora, É um cara. outro Cara, eu mundo. passei muito perrengue, passei muita vergonha. Fui tirado de um restaurante lá nos gritos um dia. Eu não sabia que você tinha que esperar na porta, né, cara? Putz, eu fui entrando já e fui tirando o tênis pra ir no tatame sentar e tal. Ah, meu A mulher Deus. gritando e todo mundo me olhando. A mulher foi lá, me tirou, fez eu esperar pra ela arrumar e depois entrar. E ela escolheu o lugar que eu ia sentar. E eu queria sentar no tatame, queria tal. E aí eu tive que sair. É tudo muito difícil com a língua também, né? Poucas pessoas falam inglês lá, né? E aí e mesmo assim, você tem que ir na mímica e... Sim, cara. E o interior, depois que eu fui, depois da maratona, eu fui pra cidade do interior. Passou de Tóquio ali pro outro lado, pra baixo, ninguém fala mais inglês. E os que falam, assim, é bem complicado. É o inglês que... meu inglês já não é muito bom. O próprio hotel já não fala inglês, né? Cara, mas eu confesso pra vocês que ano que vem eu volto, cara. Se Deus quiser, É incrível, eu volto pra né? lá, porque é incrível o aprendizado, né, cara? Não tem... Não, eu falo pra Val, a primeira coisa que você nota quando você sai do Japão é o silêncio, né? Gente, que Lá é saudade tudo do silêncio. A cara. gente foi pra Santos esse final de semana e aí tinha um restaurante, foi num restaurante, aquela barulheira, gente Japão é falando, silêncio. TV. Silêncio. Total, No dentro do metrô, silêncio. as pessoas dentro do Ninguém metrô conversa. sentadas, ninguém conversa com ninguém. conversa, Isso não quer dizer que eles não interajam, mas eles têm um jeito mais reservado de interagir, né? Bem De respeitar quietinho. os outros, eles são contidos. Ninguém te olha as pessoas te olham e já baixa a cabeça, assim, Sim, num cara. sinal de respeito, E, né? assim, é diferente respeito de preconceito. Sim. Eles respeitam a gente por ser que você é ocidental e você é respeitado, mas não existe um preconceito. Não é que ele olha para você e fala, não vou interagir com você porque você não é daqui, não. Porque eles não interagem nem entre eles. Então isso... Não olha nem no seu olho. Não, Ele, cara. ele baixa a cabeça e faz... como que ele fala? O Ohayou gozaimasu. Como é que é? Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ele baixa assim a cabeça. cara. E aí você baixa As mulheres também. ainda mais, né? As mulheres ainda mais, parece que elas... a questão cultural delas, elas ainda são mais reservadas ainda que os homens ainda acabam interagindo Você mais. percebeu como eles se vestem bem? Bem, cara. Nossa, em Tóquio é impressionante, As né? pessoas assim se vestem Sim. geral. Eu não usaria. Tem umas calças folgadas lá que eu não usaria. Não, os homens, as mulheres se vestem. Os homens meio assim, uns looks, umas calças mais folgadas, Eu tal. vi bastante terno, Não, terno, aí gravata, sim, sobretudo. aí sim, para qualquer coisa que você vai, naquela hora que você vai no restaurante jantar, todos estão bem alinhados, e aí é uma coisa que... Eu fiquei olhando e falei, nossa, que Não, e o pessoal não tá nem aí. povo. Se você usar um cabelo amarelo, ninguém olha, assim, sabe? Não, Não, fica, cara. tipo, nossa, um cara ali esquisito. Não. Eles, Ninguém eles, olha, eles, ninguém eu tive tira. a chance de conhecer Hiroshima, né? Que me despertou muito por conta da guerra, por conta do que aconteceu. E eu fui lá para conhecer e tem onde caiu a bomba, tem um museu da bomba que você acaba vendo algumas fotos, alguns destroços. Tem 3 árvores lá que não caíram, cara, que você conhece, vê as 3 árvores, elas têm uma coisa musical da época, tem muita coisa. Em Hiroshima, o clima é ainda mais reservado. Por tudo que o japonês passou, por mais que a história conte que o Japão atacou primeiro, essa história toda de guerra, cada um tem uma versão, o japonês de Hiroshima, ele ainda é mais reservado ainda. Então, lá tem um clima de paz muito grande, de reflexão muito grande, porque o último sobrevivente morreu e eles têm todo aquele espaço de onde a bomba caiu e toda a história do horário. Até hoje eles têm um minuto de silêncio, todo dia 6 de agosto, que acho que foi 8h45 da manhã que aconteceu o primeiro episódio. Eles têm um minuto de silêncio dentro das empresas, para todo mundo de trabalhar, e eles têm esse respeito muito grande. E o japonês daquela região de Hiroshima, ele ainda é mais reservado do que o japonês de Tóquio. Então, isso aí, cara... Eles têm muitos rituais, né? Muitos rituais. De manter rituais, assim, de coisas que vão passando. Não digo todo mundo, eu imagino que muita coisa se perdeu, mas eles têm história, né? Eles guardam essa história. Eu achei, nossa, fantástico. Sim, correr para mim nos outros lugares sempre muito foi fascinante. Já corri em Washington, perto do cemitério de Arlington, onde
são sepultados os guerrilheiros. Corri em algumas coisas que fazem parte de história, mas o Japão, ele... Você correu Berlim? Corri Berlim, você acredita que eu corri em Hampton, cara, que é a cidade das mansões, dos milionários de Nova York. Eu corri uma meia maratona lá. Nossa, que legal. Passa no meio daquelas mansões e tal. Tudo tem um pouco de história, mas Sim. acho que o Japão, cara, queiram me desculpar, mas acho que o Japão, Fantástico. para quem quer realmente conhecer... O pessoal falou para mim, mandou mensagem assim mas aí eu vejo que aí eles sabem muito bem o que é respeito. A gente também sabe o que é respeito, só que eles sabem usar. É diferente. O brasileiro sabe o que é respeito, sabe. Só que tem muito brasileiro que usa o respeito quando convém. Então, olha, eu respeito o juiz, eu respeito o policial, mas eu não respeito o porteiro. Então, Verdade. não é que o brasileiro não sabe o que é respeito, a gente sabe muito bem. Eles também sabem. O conceito de respeito é o mesmo no mundo inteiro. Só que o uso do respeito, talvez eles façam melhor isso. E isso me deixou assim de uma forma que... É claro que quando a gente está no calor do retorno, tudo que foi novidade a gente quer repetir. Mas com certeza está nos meus planos ir para lá mais uma vez. Mas você sabe que eu fiquei muito impressionada, assim, a princípio. Outra coisa que eu senti bastante foi o fato de ser muito... Eu sou diferente lá, o Edu. As pessoas conversavam Edu japonês. Já veio com falando ele. japonês comigo. Eu era estranha. Até eu, se visse Então, o Edu é a na rua, primeira eu ia vez- pedir informação. Não, na primeira vez na vida em que eu olhei e não vi uma pessoa parecida comigo, parecida, assim, de eu olhar e falar assim, caramba, não tem nenhuma pessoa como eu. Todos são diferentes. Assim, Eu já vi o contrário. Nossa, todo mundo parecido comigo. Exato. não, A primeira vez na vida que eu me senti totalmente diferente, de estar no metrô assim, de olhar e falar assim, meu Deus, não tem ninguém parecido comigo. Porque eu sempre, aqui no Brasil, sempre encontrava alguém parecida Você teve comigo. essa sensação Lá, também? não. Sim. E sobre o respeito, falando assim sobre o respeito, o que eu acho, Marcelo? O Brasil, nós somos muito novos. É a mesma coisa que comparar um senhorzinho de idade com um jovenzinho, um pré-adolescente de 12 anos, Sim, sabe? Molecão, tem isso de bobão, história, sabe? tem isso É. também. E aqui você tem uma cultura, uma história de séculos, De né? uma construção que não é de agora. Isso por uma guerra, que tem uma outra cabeça de... Então eu ainda tenho esperança de evolução aqui, Total, né, cara? não, a Nossa gente vai... Senhora. Eu não vou estar aqui pra ver, Nossa. mas... que a Mas gente eu vai fico ver. feliz que alguém vai pegar um país mais evoluído, né, Vai, cara? vai. Eu fico feliz. Então, pra mim, nunca vai ser... Essa história de nunca vai ser só corrida, pra mim funciona muito bem. Ainda mais quando se trata de parte cultural, essa parte toda de estar de olho no que está acontecendo, de estar de olho nesse respeito, eu fui entrar no McDonald's, fui comer um Mac lá de camarão, cara. Fui conhecer o McDonald's lá porque eu falei, putz, você precisa ver que o Big Mac é diferente do Big Mac daqui Sim. e tal. Só que eu não achei diferença só no lanche, eu achei diferença desde o tratamento. É um fast food igual daqui, só que eles te agradecem já por entrar naquela loja do Sim. McDonald's. A gente agradece por tudo, né, O tempo cara? inteiro. Não, cara, tem hora que Ó, dá. a gente foi para Havaí e na sequência a gente foi para o Japão, né? O Havaí foi em dezembro, o Japão agora. No Havaí foi aloha, em qualquer lugar que você vai, é aloha, aloha, aloha. Você entra e você sai, as pessoas te dando aloha. Aqui no Japão é arigatou gozaimasu, e sempre pra tudo. Pra tudo, eu falo cara. assim, de qualquer lugar que você vai. Mas o Havaí também tem uma influência japonesa, assim. Se eu não me engano, acho que 1/3 dos corredores da Maratona de Honolulu são japoneses. Esse ano foi atípico porque eles estão voltando ainda a viajar, não tinha tantos japoneses, mas a gente tava gambarê, assim. Gambaré no Havaí. Muitos japoneses. No Havaí? No Havaí, tem muitos O japoneses. principal patrocinador da maratona é a Japan Airlines no Havaí. Então, assim, eu fiquei muito impressionada com esses últimos contatos, assim, que são pessoas que o tempo todo elas estão te agradecendo por estar lá e te dando, fazendo reverência, assim, sabe, de ser simpático, né? Assim, não simpático, mas assim, como você falou, o respeito o tempo todo. Eu falei, gente, que coisa fantástica. Não que a gente seja desrespeitado nos outros lugares, mas chega a ser em excesso, né? Lá, Então é chega a isso, ser é o... fila para atravessar a rua, né, cara? O cara tem a faixa de pedestre, mas você vai chegando, não é só chegar e passar na frente de todo mundo para atravessar na faixa, você tem que chegar, você tem que se posicionar atrás de quem já tá esperando para atravessar, esperar a sua vez para estar ali. Eles gostam de uma fila, né? Gosta, A gente tem falando, fila pra eles tudo, pra gostam de tudo, meu fila, Deus né? do céu. Para tudo, cara. Não E o sei. foco deles, a disciplina dentro da prova, falando em corrida. O pelotão que eu corri, a maioria é japonês, eles são muito focados, cara. Eles são muito determinados, disciplinados. Muito, muito, muito. Você percebe na prova ali que
que quando eles montam os pelotões deles, você percebe que ali tem muito treinamento, que eles treinaram muito para estar ali. Não que a gente não treinou, mas eles não se conversam durante a prova, mas você percebe que eles são muito centrados, eles esperam muito por aquele momento. E eu acho que você se encaixou também, porque você treina bastante também com um pelotão aqui, né? Com seus amigos. Treino. Eu sempre me meto no meio aí dos novinhos. Dos menininhos. Tô ali. Vai, o Vanilson, né? Também não é lá essas coisas de novo. O Vanilson é novo, mas o Vanilson tem uma latinha já bem estragada da cana lá do Nordeste, tá certo? O Vanilson é meio assim. Mas eu sempre tô com o pessoal mais novo, porque eu comecei a correr tem 15 anos, mais ou menos, né? 15, 16 anos que eu comecei a correr para valer. Então, eu comecei meio que tarde, se você for olhar. Então, hoje em dia, eu tenho que treinar dobrado para tentar ter um pouco de performance. Eu mantenho uma constância de ganhar uma track and field, uma circuito das estações, uma prova ali, uma prova aqui. Eu já mantenho essa constância há algum tempo, mas eu sofro mais que os novinhos, cara. Eu sofro, você sabe muito bem. O meu treino hoje, se eu fizer um treino de tiro hoje, Val, nossa, mas nossa senhora, cara. Não, mas teve uma época que você tava numa pegada de muita prova, não tinha? Tava, porque todo fim de semana você tava no pódio. E a impressão que eu tinha de fazer tudo aquilo, porque eu tinha falado que eu já ia me aposentar. Eu tinha garantido, assim, que eu ia fazer a Disney e depois eu ia meio sossegar, ia trabalhar mais, acompanhar mais meus alunos. Só que como eu continuei treinando e percebi que ainda tinha um espacinho para mim ali ainda, eu falei, cara, deixa eu juntar as duas coisas e vamos embora. Enquanto tiver dando, cara, eu falei pros meninos no pódio desses dias aí, que se somasse a idade de todos ali, o Lucas com 19 anos, o outro com 21, eu falei, cara, eu tenho idade para ser seu pai, cara. Você me respeita, cara. Marcelo, mas pensa pelo lado positivo, é muita história. Você tem o que talvez eles não tenham, que experiência e isso que a gente tava falando. Em maratona isso daí conta muito. A cabeça tem que estar boa, né, cara? A cabeça tem que estar muito boa. Tem muito rapaz que faz bem 5 e 10 e que na maratona quebra. Que não vai bem. Não aguenta, justamente porque no você final falou agora da você experiência, eu lembrei dessa última track field que eu corri com esses meninos. A gente chegou, o pessoal deixou o gradil, cara, faltando 30 metros para a chegada, a organização esqueceu de tirar o gradil, porque era do outro lado, e aí veio o Lucas em primeiro, o Isaac em segundo, e eu vim atrás. E aí chegou no gradil, eles pararam, ficaram esperando, e aí juntou os três. Eu tirei o gradil. Nossa, de experiência. Eu expliquei para eles, quando for assim, você tem que ou pular ou tirar, porque não tem outra chance, você não tem como ficar esperando ninguém chegar. Sim. E aí, nessa de tirar, eu poderia ter passado os dois e ganhar a prova, mas aí eu falei, vou tirar e vou ensinar para vocês. Vai lá, você é o primeiro, você é o segundo, eu sou o terceiro, mas quando for assim, você tem que arrancar o gradil ou empurrar o gradil, né, cara? A gente vai ficando mais velho, vai ficando experiente, vai aprendendo. Mas voltaremos pro Japão, né? Você vai voltar também, né? Se Deus quiser. Não. Agora, pra correr, não. Eu quero ir pra passear, porque o Japão, ele é muito tempo de viagem, né? São 30 horas para você ir, 30 para voltar. Chega nunca, velho. Não chega nunca. E aí eu quero ir para conhecer, para passear. Avelar, você achou assim do nível dos corredores lá? Você achou bom, assim? Porque eu vi alguns vídeos de uma galera que tava postando sub 3 horas, assim, mas parecia muita gente cruzando a linha de chegada, muito japonês correndo. Muita gente correndo. Cara, eu cheguei com o tempo que eu fiz, 2:30, eu fiquei entre os 200, cara. Não, dele não. Então o nível técnico da prova, eu acho bem forte. Se você for olhar, tem prova aí agora que com 2:40, 2:50, você fica entre os 50 primeiros maratonistas, 30 primeiros maratonistas. Sim. E ali você fazendo esse tempo que eu fiz, eu fiquei entre 198, quase top 200 ainda. Uhum. Então, ou seja, dali até chegar em você, abaixo de 2:30, você tem 200 pessoas fazendo abaixo. Então, eu acho que o nível técnico, eu acho que a sede, né, de ficar 2 anos sem ter essa prova, eu acho que isso aguçou um pouco mais a galera. A galera estava mais aguçada, mais bem preparada. E sempre lembrando que tem gente do mundo inteiro ali, né? Você tinha japonês, alemão, é estrangeiro. Alemão, americano, tinha gente do mundo inteiro. Esse é o grande forte de uma major, né? Que você tem gente do mundo inteiro ali competindo, que é uma competição, né? Você para uma prova dessa é uma competição. E são pessoas muito preparadas, né? O pessoal é muito preparado. Eu acho que todo mundo fala de Chicago e de Berlim,
Mas é uma prova rápida Tóquio também, né? Sim, mas o que eu ia falar é o seguinte, aqui no Brasil, não sei você, Marcelo, mas você encontra dificuldade para treinar, achar lugares seguros, achar lugar que você consiga fazer o seu treino muito bem feito, porque eu acho um pouco eu sou de São Bernardo, eu não tenho nenhum lugar que eu consiga fazer 30 quilômetros, Difícil, hein, cara? assim, sem precisar parar num farol, Os sabe? mais seguros para mim são mais longe de casa. Uhum. Que aí eu tenho o Bruno Covas, que é longe de casa, que eu tenho um percurso que dá para fazer o longo, mas eu demoro 1 hora para chegar lá. É. E, cara, eu trabalho demais. É. E meu tempo hoje em dia é muito, muito escasso. Para eu começar um longo 5 horas da manhã. O que eu tive que fazer? Eu trabalho sábado com os meus alunos e o meu longo passou para domingo. Então, o meu domingo ele é justamente para eu sair de casa, tomar meu café, ir até lá, fazer o longo, depois voltar, já vai minha manhã inteira. Sim. Então, a Zona Norte mesmo, a Brasleme, ela não é segura porque é uma volta que você tem que ficar parando para atravessar. Sim. E você está querendo correr um ritmo ali de um treino de 3,30, 3,35, putz, você ficar atravessando a rua toda hora, quer dizer, para qualquer ritmo é péssimo. Para a gente, então, ficar atravessando já Tem um acaba farol. com o treino. Dentro do Campo de Marte eu tenho um percurso de 4 km, que eu já fiz 30 lá dentro, rodando de 4 em 4 quilômetros. Então, pesadíssimo. Então, eu acho que lá fora, talvez, eles tenham uma disponibilidade maior em questão de segurança. Ainda mais você que é mulher, né, cara? A gente ainda, uns marmanjos, ainda acaba que intimida um pouco. Você tá na rua... Eu sei de caso de homem que foi assaltado de manhã cedo, que saiu para correr. A mulher, então, cara, é bem mais difícil ainda. Infelizmente, a gente ainda tem uns caras que aproveitam disso. E lá fora, talvez, eles tenham uma chance de se preparar melhor por ter esses lugares mais acessíveis, né? Então, a gente está um pouquinho atrás disso, mas nem por isso a gente deixa de estar ali embolado, né? Por isso que assim, eu acho incrível o resultado que você teve lá frente a tudo que você enfrentou de trabalhar, porque você não tem off, né? Você não tem descanso. Não tem, cara. É trabalho, 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 treino, monta planilha, aula. Monta e dá o enfia um feedback. treino. Cara, aí eu tenho um negócio comigo que é assim, ó, eu não fico terceirizando nada, assim. A minha maior briga, do meu maior cansaço é que se eu delegasse um pouco mais das minhas atividades, eu conseguiria descansar mais, talvez conseguir mais clientes, talvez melhorar um pouco essa questão toda de financeira, de você... Só que eu acabo não delegando porque eu acho que quando um aluno procura por mim, por Marcelo Avelar, é muito ruim você pegar... Pra você ter ideia, eu já tentei, meus alunos sabem, terceirizar meu feedback, no caso de passar para um outro professor. Só que o jeito de chamar o aluno, às vezes de falar, Du, aí o meu professor que ia falava, Eduardo. O aluno já falava, esse feedback não foi você que deu, não foi você que olhou. E aí, colocava dentro do grupo do WhatsApp, o meu professor não deu feedback. Aí o outro, engraçado, acho que o meu também não. Aí pulava 2 no grupo, aí eu falava, cara, a casa caiu. Não dá para terceirizar. Então, em toda tentativa que eu tive de fazer uma demanda virar e eu trabalhar menos, sempre foi por água abaixo. E aí, mas como você consegue? Porque, corredores da Zona Norte, o exemplo foi no Troféu Nike. Eu falei, cara, a gente conhece todas as assessorias. Eles me ajudam, cara. Você que isso? Me ajudam, cara. Os meus alunos demais. me ajudam, cara. Meu Deus do céu, foi a torcida maior organizada. Torcida. Cara, eles me ajudam. Você sabe que na São Silvestre, eles pegaram a bandeira do CZN que usou no Troféu Nike e penduraram no viaduto, na subida da Brigadeiro. 50 mil pessoas viram minha bandeira e a galera mandava um vídeo falando, Avelar, onde você fez esse curso de marketing? E eu falava, quem foi que fez isso? Aí foi o Ícaro, o mesmo que organizou a torcida. O que ganhou lá o prêmio, não foi? Aí eu falei, Ícaro, vou te falar um negócio, cara, muito obrigado. Porque eu falei, cara, a galera passava e fazia um vídeo do bandeirão amarelo pendurado no viaduto. Eu falei, agora tem que tomar cuidado pro ano que vem na São Silvestre, as outras assessorias não pendurar e a galera usar como um monte de bandeira. Cara, e aí, mas eles me ajudam muito, Val. Porque agora esse tempo que eu tava viajando, me acumulou muito feedback, muita coisa. E eles sabem ter paciência de chegar e falar, o professor tava viajando e vai demorar um pouco, mas vai rolar. Deixar as planilhas prontas, a minha equipe, os professores ajudam também, mas os meus alunos, eles são super compreensíveis porque eles sabem que eles devem estar morrendo de orgulho também, né? Sim, eles gostaram, cara. Sim. Porque, eu não sei se vocês viram, a Coros Global, ela fez uma análise de todo o meu ciclo de treino até a prova e colocou no site deles
dos Estados Unidos, analisando todo o meu ciclo. Pediram autorização para ter acesso aos meus dados desde julho, agosto, e vieram controlando todos os dados. Só depois da prova me falaram e fizeram análise, e foi uma estratégia, eles deram isso no site deles como muito perfeita. Que legal. O que foi usado o ciclo e tudo. Então, os meus alunos passam a ter maior segurança Sim. na prescrição, no acompanhamento, no processo de evolução e até mesmo na questão da garra, né, cara? Porque Sim. eles sabem do quanto é duro para Nossa estar lá, né, Senhora. cara? Então, isso eu agradeço demais. Eles são super compreensíveis. Eu acho que assim, uma assessoria, a gente fala que tem que ter os ninjas, né? Porque a gente sabe como que a assessoria ela vai crescendo, pode criar umas panelas e tal, mas tem que ter os ninjas, porque às vezes o treinador não consegue enxergar, Não consegue, né? cara. E daí tem que ter E esse eles pessoal para fazem moderar isso, né? faz- Fala, gente, não é assim. São eles- seus eles- maiores fãs. Eles se misturam. A gente constrói, né, a assessoria, o CZN. É isso que eu falo para eles. É uma construção que sempre é nossa. Não tem nada que seja decidido que eles não opinem. Então, quando existe essa liberdade, é claro que a gente tem que ter as rédeas das coisas, mas quando existe a liberdade, você faz com que eles sejam parte ativa do negócio. Então, quando existe o outro lado também, eles são parte também para defender. Sim. Porque eles construíram juntos. Então, isso é mais importante nosso aí. Ô, Avelar, a gente conversa com muita gente que treina com assessoria, que não treina com assessoria. Não é porque você está aqui, mas a gente escuta muito bem de você, assim, dos alunos falando de você. Sabe? Porque de outras assessorias a gente escuta assim, não me dá atenção, entrei, dava atenção, agora não dá. Mas dos seus alunos, o feedback é muito bom, assim, muita gente fala bem de você. O Eles sabem. FCZN. São demais, cara. Essa galera apronta cada uma de surpresa, de coisa. Trazem, eles mesmos trazem outros alunos, contam da experiência deles no CZN e trazem a irmã, o parente. Então, Eu acho que das assessorias, assim, as que mais são conectadas, CZN, o Ademir, eu acho Ademir fantástico também. a forma que Também, ele conecta as pessoas, e MPR, né, que eu acho que também também, aí é cara. uma... A gente tem uma leva boa. Assim, quando a gente... Eu tenho a sorte no mundo de me dar bem com todo mundo, Val. Sim. Eu me dou bem com o Ademir, com o Nelson, com o Marcos Paulo, com o Vanilson, com o Ademir, todos eles. E todas essas assessorias, elas têm o seu diferencial. Elas têm uma forma de tratar, uma forma de... Desculpa se eu não citei alguém, né, cara? Eles têm umas formas diferentes de tratar. Só que as que mais ficam conectadas e se envolvem são justamente essas. O perfil que acaba sendo atraído, né? Eu acho que, perfil do acho que aluno. é isso, porque às vezes a pessoa ela entra numa assessoria, ela não entende muito bem como que é a cultura dessa assessoria, né? Daí ela não está esperando aquilo que ela vai encontrar, né? Sim. Já eu acho que nessas três, principalmente, que vocês falaram, é mais ou menos isso. Ela já sabe o que ela vai encontrar lá, né? Sim, ela já... E o aluno acaba acolhendo e o aluno vem passando o release do que acontece lá dentro, né? O aluno CZN te pega para correr, você não acabou de chegar, ele te chama e sai para correr. E foi assim que eu fiz com ele. E foi assim que o outro fez com ele, e assim o outro fez, e ele vai fazer com o próximo que entrar. E acaba que isso virou uma corrente que não existiu um regulamento. Foi criado realmente essa cultura dentro da assessoria. Então, graças a Deus, cara, eu sou... Olha, eu vou falar para você, e é o que eu falo para todo mundo. As pessoas sabem, um dia quando eu morrer, cara, faz uma corrida, de verdade, dá uma festa. Porque se tem um cara, eu falo isso para todo mundo, cara. Se tem um cara que eu posso hoje, financeiramente, eu não sou um cara que realizado, e eu nunca fui um cara que me apetece. Tem gente que olha, ontem mesmo meu sofá, eu fui meu sofá imundo, cara. Mas é que você tem um doguinho. Mas as pessoas, tem gente que fala, eu recebo. Avelar, peraí, você fez um vídeo da sua sacada, uma puta de uma favela, cara, você não acha que com 700 alunos você não podia mudar de apartamento? Fala, cara, deixa eu te falar uma coisa. É assim, ó, é claro que a gente gosta, né, cara? A gente não trabalha de graça. Mas isso para mim, quando eu comecei a assessoria, né? dando aula para um aluno, acho que isso para mim sempre na minha vida foi sempre uma consequência de todo o meu trabalho. Eu nunca falei assim, ó, gente, eu tô montando essa assessoria porque o meu sonho é ter uma casa de 8 quartos com 12 banheiros. E não, cara, é tudo assim, quando chega a hora das coisas, elas acontecem ou não. Então, eu não crio nenhuma vínculo assim, olha, eu vou ter 700 alunos, 7 vezes tantos, né? Mas nunca, velho, mas nunca. Isso nenhum aluno, nenhuma pessoa vai chegar para vocês Mas um dia e vai falar. Mas é natural, né? Eu imagino que isso seja um caminho natural, né? Você sabe quem me dava o tênis para eu correr? O Sérgio, cara. Eu testava tênis
pra revista lá atrás, pra Contra-Relógio, e eu testava o tênis, e na hora que eu devolvia pra ele, ele recebia e ele ia por uma janelinha do lado, e ele já sabia, e ele me devolvia o tênis que não era para devolver, ele tinha que devolver para a marca. Ele me devolvia e falava, vai lá. Porque eu não tinha tênis para treinar. E nem por isso, cara, hoje eu me relaciono bem com todas as marcas, cara, de tênis. Uso a marca que me apoia, mas eu nunca tive problema com nenhuma marca. E para mim, financeiramente, eu posso não ser um cara hoje que fala, puta, velho, eu tenho que voltar para dar minha aula, os meus alunos super me entendem, com o personal eu dou 10 aulas por mês, eu vou viajar, desconta 5, é tudo na ponta do lápis. A minha vida sempre foi toda assim. E eu nunca quis crescer para ter, eu sempre quis crescer para ajudar, para compartilhar, para estar junto, e é dessa forma que a gente E esse é o segredo do seu sucesso. Cara, graças a Deus, eu repito, a Avelar morreu, uma corrida com número de peito, com tudo, com festa. Dá uma festa, porque é um cara que... Lá na Brasleme. De preferência, cara. De preferência. Fazer ele na Brasleme. Cara. Não, você é muito esforçado mesmo, assim. Sou. Eu acho que o que você fez lá em Tóquio... Não, a gente acompanha o Avelar há muito tempo. A gente passou, né? Por isso que a gente estava por lá também. E a gente viu que não foi fácil, né? Tudo foi tudo muito difícil, toda adaptação. Então, o que você fez ali foi um tempasso, acho que todos os seus alunos ficaram ficaram veio de lesão. Eu lembro da sua última etapa do Troféu Nike lá. Foi difícil pra caramba ali pra você, né? Foi um baita esforço, 5 centímetros eu fui de lesão laudado. O que aconteceu? Eu rompi, tava 10 centímetros. Eu rompi a posterior no Troféu Nike. Meu Deus. Foi na segunda etapa, né? Rompi 10 centímetros. E melhorei, só que, cara, não tem meus 20 anos, já era, né? Você melhora e você fortalece, só que... A cicatriz tá lá. Faz uma fibrose, a fibrose quebra, e você fica lidando com aquela lesão ali do jeito que tá. E aí um dia, cara, parece que eu treinando no Campo de Marte, meu último tiro para ir embora. Eu ia fazer o tiro de 400 aqui, aí veio um carro de lá, aí eu falei, maldade, eu vou pegar o vácuo do carro, porque tá o vento... Eu pego o vácuo, vou fazer esse tiro, vai sair mais rápido. E é o último, vou sair... Cara, eu fui desviar um pouquinho para a esquerda, para entrar na traseira do carro, minha coxa, de novo. Ai. Aí, acabei o tiro mancando, e aí voltei e fiz o exame de 5 centímetros. Então, a gente não sabe se foi 5 centímetros a partir daquele momento, ou se a lesão antiga abriu novamente e tal. Então... Só que eu também não fiz testão. Estou indo para Tóquio. Machucado. Então, seja o que Deus quiser. Já antecipando uma desgraça, né? Abri mão do meu carnaval de Recife, abri mão do carnaval da Bahia, né? Dureza, isso foi duro, hein? Nossa, esperar 2 anos. Eu esperei 2 anos, não sei se foi por Tóquio ou pelo carnaval, cara. Deixei Recife, não fui pro carnaval, que é uma festa que eu gosto muito. E fiquei ali quietinho e fiz uma ressonância no sábado, antes de viajar para lá. Nessa ressonância, além de ter os 5 centímetros, o cara me encaixou no sábado para fazer. E o cara colocou tanto na minha cabeça, você não pode se mexer na máquina, porque você é um encaixe. Se você se mexer, eu não vou começar seu exame de novo. Eu vou ter que pôr o paciente. Eu fiquei tão travado dentro dessa máquina, que o meu quadril do outro lado, eu viajei com o quadril doendo. Eu falei, não pode ser verdade um negócio desse. Aí ficava no hotel, mobilidade, fiz mobilidade, treinei e tal. E fui para a prova, mas nada com texto pronto anunciando uma desgraça, sabe? Tipo, olha, se acontecer, ou então já... Não, fui feliz por estar lá, Marcelo, né, cara? Eu já te falei, eu te dei sorte. Deu sorte. Não vou negar, não, cara. Eu já falei pra mas você, ela tava muito serena, né, cara? Eu tava. A Val tava muito sossegada, então... o sossego dela acabou falando, tipo, Avelar, por que você tá desse jeito? Eu tava nervosa, eu falei... Você já tá aqui, cara. O pior é tá aqui, é tudo isso aqui que você construiu. Você chegar aqui agora, o que você fizer, tá bem feito, cara. E você não precisa... Eu não pensei em provar nada pra ninguém, cara. Eu não precisava fazer 2 horas. Demais. Não, foi Mas quando você tava com isso, você falou assim, é hoje. Cara, eu não sei se foi treino ou se foi oração. Não, foi. Deus me tirou assim da largada. Eu desliguei. Quando eu acordei, eu tava no 36 já, cara. E quando você largou, tinha muita gente, assim? Porque eu tava do seu lado, de repente eu olhei, tinha um monte de gente. Tinha, mas foi bom, Val, porque foi bom, porque eu precisava segurar 3. Ali, cara. Eu precisava segurar por conta da lesão e por conta da euforia. Então,
Deus sabe, pôs Demorou uns pra abrir, figurantes né? ali. Eu tomei um monte de chute E ali. Nossa, muita cara, gente. Deus A do gente céu. tava na largada e tinha Sim, muita aí eu desviei pra gente. direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda. Aí saiu 3h40, depois eu vi o clarão, aí eu fui embora. Mas é o que eu falei, não sei se foi treino ou se foi oração, porque me tirou dali, da largada, no quilômetro 1, 2, e tinha um momento da prova que eu me encontrava dando risada, cara, assim, ó, sorrindo, assim, tipo, Deus, será que eu realmente mereço tudo isso, cara? Você vê, a gente tava Tudo isso. conversando sobre isso, sobre maratona agora há pouco. Você vê o Avelar é um corredor experiente, né? Já correu várias provas, já correu tudo quanto é distância. Mas ainda respeito pela distância, né? pela Pelos distância. 42, Respeito. pela maratona. Porque Respeito pela a gente fala, distância. meu, maratona parece que virou carne de vaca, Não, né? cara. Não, A cara. pessoa faz uma, é duas difícil meias, demais. já quer fazer. Ó, tem um pessoal que fez, estou completando a minha 104ª maratona. Pô, eu super acho legal, acho bonito. Puta, pra mim é interessante, porque, por um outro lado, comercialmente, eu tenho uma assessoria e isso me dá emprego. Com certeza. Quanto mais falar de corrida e maratona. Quanto mais maratona você correr, pra mim, você vai me dar mais. Porque você vai precisar Vai do meu precisar treino. sempre. Só que aí, como que você acabou aquela maratona? Isso é importante. Você tem 104 maratonas, mas como que seu corpo acabou? Será que você judiou muito do seu corpo? Será que você fez um ciclo que realmente depois daquela... Ou você fez mais um número? Então, às vezes, é melhor você fazer 5 maratonas que são realmente boas maratonas e que você realmente curtiu o processo. Sim. Do que você atropelar e marcar uma maratona atrás da outra maratona. E aí, quando você vê, eu não tenho nada contra quem termina a maratona em 6 horas, 7 horas. Pelo contrário, Berlim eu acompanhei a Marisa, que a gente terminou em 6 horas e 5, 6 horas e 10. Eu não tenho nada contra, eu acho muito bonito a distância. Só que é o que você falou, o respeito pela distância tem que acontecer. Desde os mais lentos até os mais rápidos, os mais experientes, precisam respeitar. Se bem que o cara não podia ter morrido, né, na maratona, correndo 40 e morrer, né, na rainha lá para criar a história. Podia ter morrido no 30, vai te correr só 30, né, cara? Mas o cara vai correr. Mas tem que ter o respeito. Isso aí não tem. O que eu acredito é que você tem que analisar a sua vida e a sua rotina. Se na sua vida isso funciona, ok. Mas não é porque alguém faz que necessariamente vai ter que dar muito certo com a sua rotina, Sim. com a sua vida. Porque se você coloca peso demais, vira uma frustração. E também nem medo demais. Às vezes eu vejo algumas pessoas que elas têm eu acho que é um baita desafio, eu acho que é uma baita de uma jornada, mas é importante, principalmente, você estar afinado com o seu treinador. Sim. Isso aí, as pessoas às vezes perguntam pra mim, eu falo, eu não sei, quem tem que responder é o teu treinador. Isso né? é fato, e cara. ir pra uma maratona, eu falo, gente, façam isso, treinem com uma assessoria. Você ter alguém que te guie nesse processo da maratona, principalmente, eu acho, né? Toda corrida eu acho que vale a pena, mas pra maratona, você ter um mentor neste processo vai fazer total diferença. Você sabe, chega lá... Fisiologicamente, os efeitos de uma maratona, o nosso corpo ainda fica ali cerca de 5 meses para voltar à produção normal do hormônio, para o seu fígado funcionar normal. Do sangue todo, né? Tudo volta normal. A gente tem um processo fisiológico que tem que ser atendido, que tem que ser respeitado. Até porque a gente pretende viver por muito tempo. E se você vai sobrecarregando o corpo sem que alguém acompanhe o seu treinamento e sem que alguém direcione tudo isso, você está dando um tiro no pé, cara. Não isso é saúde, né? Não é saudável, cara. Não é saudável. Eu quero muito que todo mundo tenha a oportunidade na vida um dia de correr uma maratona e que consiga curtir o processo dessa forma e consiga entender que a maratona ela tem mais a ver com saúde do que a ver com você acabar a prova e no outro dia você não conseguir andar, na semana você não conseguir andar e depois disso você não conseguir mais desempenhar seu papel de pai, de mãe, sabe? Você tem que ter um processo a cumprir e tem que ser seguido à risca. Isso é fato, né? Científico. Eu fiz a minha primeira maratona em 5 meses. Eu errei. Eu fiz em 5 meses. Eu comecei a treinar e aí eu fiz uma meia maratona. Na sequência, já fui fazer a maratona de São Paulo. Eu fiquei uma semana sem conseguir andar direito. Sendo que no primeiro dia... Primeiro, terminei no domingo. No domingo eu já não conseguia andar. Aí no que eu dormi, né? Que eu dormi, o músculo esfriou. No dia seguinte, eu não conseguia sair da cama. Eu fui no banheiro rolando. Sim, Sabe quando cara. você desce assim, ó...
da cama rolando, fui no banheiro e voltei rolando. Eu não conseguia pôr o pé no chão. Eu também, eu fiz a minha primeira maratona, eu peguei o Errado. táxi e deitei, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava encostado numa árvore, fui aqui. E o táxi, eu não conseguia, eu tava encostado na árvore, eu não conseguia andar pra frente pra dar a mão pro táxi. Eu tava dando a mão, ninguém parava que eu tava dando da árvore. Nossa. E quando eu consegui entrar no táxi, eu sentei no banco de trás, deitei no banco de trás. E quando o cara parou, eu ia trabalhar no mesmo dia. Quando o cara parou pra eu descer, eu não conseguia descer do táxi, cara. O cara falou, te leva pro hospital ou Cara, pra tua casa? cara. E aí o cara, eu desci, eu falei, não vai embora. Você vai esperar eu tomar banho porque você vai me levar pro trabalho. Porque eu tinha programado de tomar um banho e ir pro trabalho de ônibus. Eu Que achei absurdo, que eu ia, né? Hospital eu tive que inteiro. esperar o cara do táxi me esperar e ele me levar direto pro trabalho. Mas fui trabalhar com a medalha pendurada. Sim. Fui trabalhar com a medalha pendurada. Mas é um orgulho que você não sabe o quanto custou, né? Pro seu corpo. Depois você aprende, né? Eu falo pra todo mundo, eu falo, não faça o que eu fiz. Não faça o que eu fiz. Faz aí um ciclozinho de 2 anos, fica bem na meia maratona, fica muito bem. De você terminar e falar, tô dominando, tô sabendo fazer isso aqui direito. Aí você pensa, não acelera, porque o que eu fiz, eu não recomendo, é horrível. Depois de horrível. quanto tempo você acha que a pessoa está preparada para correr a Pra uma primeira outra maratona. depois de quanto tempo? A primeira É, maratona... A primeira maratona, uma Comecei estreia. a correr e já penso na maratona. O que você Eu acha? acho que depois que ela tiver feito umas 5 meias, boas meias maratonas. Acho que fez... Depois da 5ª meia, eu acho que já dá para emendar ali um volume e ela tempo? começar... Você acha que um tempo também? Saindo do zero, Val, será que assim, por exemplo, hoje, eu corro 5 quilômetros hoje. Correria 5 quilômetros de leve e quero correr uma maratona. Acho que uns 2 anos. É, legal. 2 anos para comemorar legal, para você cumprir um ciclo e ter gosto de fazer uma segunda. Agora, se você quiser ter uma experiência desagradável, de nunca Dor. mais xingar todo mundo de louco quando você vê correndo na rua, você faz igual eu fiz, igual a Val fez e corre antes, cara. Seja o que Deus quiser. E para quem já corri a maratona, quando que eu posso correr a próxima? Quantas maratonas por ano eu posso correr? Eu acho que 2 maratonas, acho que uma por semestre. Acho que é o ideal. Eu assim, de forma saudável e de forma amadora, de quem é amador. Correr uma no primeiro semestre, depois dar um mesinho ali de intervalo diminuindo o volume, depois já começar de novo o ciclo para outra. Acho que duas por ano, acho que são bem feitas e bem-vindas. Acho que mais do que isso, já passa muito para uma análise um pouco mais refinada, né? Qual o objetivo, qual o tempo que você quer fazer, qual a altimetria, vai ser muita subida. Aí a gente já começa a analisar de uma outra forma, mas 2 eu acho que seria o ideal para o corredor amador. Viu, Dudu? Viu? Tu vai fazer quantos? Não, 3? ela? 3? Eu vou Mas aí já fazer- entra nessa análise que eu falei, vamos ver. Eu vou fazer, eu fiz Honolulu em dezembro, fiz Tóquio agora, em março, e vou fazer Londres agora, dia 23 de abril. Tá bom, Tô né? certa? Tá não bom. tô. Não façam Não, mas ela é uma o que eu corredora fiz. experiente. Não, né? mas aí nesse sentido já entra nesse segundo crivo que eu falei. É. Qual que é o objetivo? Acabou de sair, tem um treinador muito experiente. Sim, que, Rodrigo Lobo tá ali, ó. Muito experiente, é um cara que Ele segura ela. sabe o que segura. fazer, saiu de uma maratona, sabe dosar, sabe o que vai ser feito. E talvez ele já tenha prescrito já dentro desse Já. ciclo a ideia de você acabar uma maratona e aproveitar o que você fez de Tóquio para a Sim, próxima maratona. Ele Então, já fez mais ou menos. E assim, é muito importante que é o meu trabalho, né? Então, assim, faz parte do meu trabalho participar dessas provas. E não necessariamente alguém me cobra performance. A performance é coisa minha. Eu que gosto de ir lá e fazer uma boa prova. Mas é muito para mostrar, né? A gente vai para o canal para mostrar para as pessoas como é aquela prova, o que acontece e tal. Então, eu falo, quando o convite surge de falar, vamos lá para vocês. Eu falei, não, apresentarem, eu não vou ele correr. não quis, Que ele não chato, quis. você não vai? Eu vou. Mas você vai para lá. Eu vou, mas eu não vou correr. E aí, talvez nessa, eu não fique tão... como eu Você fiquei foque em Tóquio. mais. Talvez eu foque mais. Vamos ver. Vai ser Ixi, igual Maria. você, Marcelo. Vamos ver na hora. É, cara. Chega na tem- hora, vamos sentir. Se der tudo certo, a gente vai para tempo. Se não, vamos lá para curtir. Não tem... Ô Val, você sabe que eu lembro de você? Pequenininha, lá de pequenininha de Barbacena, Vamos ver, né? vamos ver se ele lembra como foi a Mentira. primeira Qual vez. foi a primeira vez? Vamos ver. Que Eu eu conheci sei. a Val. Eu sei. Ó, se eu não Itaém, Peruíbe. Pô, Peruíbe. Olha, eu vou falar. Vocês Isso estavam fazendo lá. é verdade, cara. É o que era prova, meia? não, era uma prova de 10 Prova. quilômetros. Você ganhava um azulejo. Você ganhava um azulejo, juro por Deus, Não, era um ó, azulejo.
colégio. A ideia da prova, eu acho que era construir uma casa. Que eu ganhei maçaneta de porta. Você viu? Maçaneta de porta eu não ganhei, mas azulejo eu ganhei. Teve um troféu que era maçaneta. No outro eu ganhei o azulejo. Eu falei, quando acabar esse circuito, eu vou construir uma casa com esse Era um negócio. circuito de praias, Era um não circuito era? de praias, tinha um ranking. E ela vinha Peruíbe, Itaém, Mongaguá. Betioga. E aí eu encontrava a Val aquecendo. A Dudinha pequena, cara. Pequenininha, E a Val, bebezinha. vamos aquecer aqui, vamos. Aquecia comigo e tal. Aquecia, largava e dava pau. Cara, eu vou... Val, se eu não tiver errado, eu também memória boa. Camiseta vermelha, a Val corria, uma camiseta vermelha. Da Lobo. Da Lobo. Eu já era da Então, Lobo. cara, É, isso faz quantos anos? 2014. 2014. Até que não tem tanto Não tempo, tem não, tanto cara. tempo. Não tem, não. não. Eu comecei em 2013. Eu comecei a correr em 2013. Foi quando eu fiz a tribuna de surf. Mas já ganhava as também. provas, cara. Então, Como é isso que aí pode? é muito interessante. Eu falo isso. Eu sempre tive, talvez se eu pequena, entrei no esporte e tivesse um estímulo, eu talvez fosse uma baita Ela tem o atleta. dom da Ela corrida, ganhava, né? eu falava assim... Eu seria muito Daqui a pouco boa. eu chegava, ganhava a prova masculino, e o segundo, que não era uma prova, tecnicamente, você podia falar muito forte, mas entre as meninas que tinha, na época, as meninas corriam bem, e a Val chegava na frente das meninas com sobra, cara. Chegava. Então, talvez eu fosse uma boa atleta se eu tivesse, desde pequena, recebido o estímulo. Mas o que acontecia? Duas coisas. Falta de disciplina. Eu lembro, quando eu comecei a nadar, quando pequenininha, o professor começou a falar pra mim, nossa, você é boa, vamos treinar isso. Eu comecei a falar, não fica me mandando fazer as coisas. Não quero, eu só quero brincar. Então, eu era criança, pequenininha, então eu queria brincar. Não queria ter disciplina para treinar. E isso foi até a fase adulta. Quando eu entrei para correr em 2013, eu queria emagrecer, não era nem para ir correr bem. Aí eu comecei a ver eu falei, cara, eu tô indo bem nisso daqui, sabe? Gostei Quando do minhas negócio. amigas 10 quilômetros, sei lá, o primeiro que eu fiz foi 48 minutos. As minhas amigas queriam fazer abaixo de 50 e eu, na primeira vez, fiz 48. Então, elas ficavam assim, nossa, né? Revelou muita gente, Circuito das Praias. Tem uma Então- foto, esses dias eu achei uma foto, o Yuri, cara, o Zé Marian. Mas, nossa, Senhora. parecia um bichinho de goiaba, aqueles bigatos. O Yuri era uma criança, mas desse tamanhozinho assim, no pódio, por categoria, cara, segurando um azulejinho Um assim. azulejinho. Eu achei a foto, eu falei, Yuri, olha isso aqui, cara. Meu Deus. Circuito das Praias trouxe atletas. Revelou Vários talentos. cara. É. Vários talentos. Eu tenho um podcast que eu gravei com o Avelar, primeiro ano do Tênis Certo, há muito tempo atrás. A gente gravava por Skype. Eu acho que se deve estar ainda no... Achalado Se do- procurar no Spotify, lá deve ter. Assim, muito. Sério? E a Acho que fala era a mesma, né? Deve ser algum ano que você ganhou lá na Disney. É, Sim, provavelmente, cara. muito tempo Provavelmente. atrás. Tipo, Acabou que- 7, 8 anos atrás. Acabou que Tóquio tirou um pouco o peso meu, sabia, de Disney, cara. Porque as pessoas só me viam que a Disney, né, cara? Ganhou a Disney, o cara que ganhou a Disney, o cara ganhou a Disney. Não sabe mais correr nada, não sabe Olha. mais... Você só correu a Disney. Aí veio Tóquio, cara. Agora é o Arregaçou. Nossa Melhor Senhora. melhor Não, mas brasileiro. eu achei que eu ia morrer sem esse negócio, porque eu falei, putz, vai ficar a vida inteira. E essa semana me Ah, mas não é perguntaram... ruim. Mas, Marcelo, você Não, É a nunca sua foi história. ruim. Nunca foi ruim, cara. Eu sempre É? gostei muito disso aí, cara. Sempre. E o Mas, pessoal veio Marcelo, perguntar quando pra que você mim. vai voltar pra Disney? Agora o Vanilson que se cuide, o Fred também. Marcelo, mas quando você volta pra Disney? Então, eu tô aí, né? Agora eu tô pensando muito aí, só pra maratona, Mas né, vocês cara? que fizeram crescer a Disney. É, Sim, cara, o a Bastos, Disney né? Bastos. O Você, o Bastos, o Bastos. Fredson, são os caras que Fredson. a gente até hoje, a gente tem um respeito muito grande, que abriu as portas pra gente lá, cara. Sim. Essa semana me perguntaram sobre isso e falaram pra mim assim, se eu não fiquei muito triste por alguns veículos de comunicação que falam sobre corrida não deram a atenção devida. Tipo assim, Pra poxa, Tóquio? eu em Tóquio, poxa, o Avelar foi o melhor brasileiro, a gente não viu alguns Instagrams, algumas redes sociais comentando sobre isso, comentaram sobre a prova, mas não deram a mínima pro feito disso aí, do que foi você tá lá. E aí comentaram que, poxa, mas 2:30 o melhor brasileiro, você não acha que nossos maratonistas brasileiros estão muito fracos? Assim, foram perguntas do que, assim,
Às vezes eu nem entro assim muito em discussão sobre isso, porque primeiro eu sou amador, né, cara? Meu trabalho não é esse. Eu tenho um trabalho totalmente fora disso aí. A minha corrida é para mostrar para os meus alunos e para colocar em prática tudo aquilo. Você faz mágica, Marcelo. Cara. Você faz E mágica. aí a pessoa vem me perguntar, cara, perguntar sobre isso e falar que colocar o nível brasileiro, porque anteontem em Barcelona, o Antônio Luiz fez 2h25, 2h27 e foi o melhor brasileiro. Então, começaram a fazer umas comparações, por exemplo, se os brasileiros estão fazendo 2h30, 2h25, tal, os nossos maratonistas brasileiros não estão muito fracos, não estão muito abaixo do nível. Pô, não dá para comparar o Avelar com o Justino, com o Cipó, com o Chaves, o Dani Chaves, com o Noronha, com toda essa galera que tá, o Danielzinho. São comparações totalmente desnecessárias. E que também fazem mágica, né? A gente também conversa faz com mágica, pelo Mas amor de Deus. Mas eu acho que deveriam pegar essas histórias de uma forma diferente, que todos nós construímos essa corrida. Se muita gente fala de corrida, é porque o Edu, a Val, o Marcelo, o Danielzinho, todo mundo faz parte desse ecossistema que é a corrida, cara, né? Sim. E a gente constrói isso todos os dias. Não, e eu acho assim, Marcelo, falando, né, sobre esse comentário, né, das pessoas não... Sabe o que eu acho? Eu acho que aqui no Brasil, o que vira notícia, que nem eu tava falando pro Edu, né, essa semana saiu lá o Estadão, eles fizeram uma chamada assim... pessoas que correm para não correrem maratonas, principalmente acima de 40 anos, que pode machucar. Mas a chamada é uma chamada pesada. Só que a hora que você lê, exatamente, isso aí é clickbait para pessoa, porque você engaja, né? Engaja, exatamente. Falar da história do melhor corredor lá em Tóquio não traz, mas é porque ele é direitinho, ele trabalha direitinho, ele se esforça direitinho. Eu tenho que estar feliz, eu que tenho que estar satisfeito, exato, né, cara? Eu tenho que ver. Minha mãe me mandava bom dia todo dia, no fuso horário da Bahia. Ela me mandava, ela fazia questão de esperar das 6 horas da tarde e me dar bom dia. Sim. Minha mãe é uma senhora que viveu Tóquio junto comigo agora e eu tenho que estar satisfeito. Pra minha mãe, cara. Exato. E os seus 700 alunos. Exato. Esses caras estão felizes pra caramba. As pessoas que fazem tudo certinho jamais serão notícia. Sim. O que vai ser notícia? A polêmica, a bagunça. Isso é sempre barulhento. Sempre vai fazer barulho. Agora, quem faz certinho... Por isso que eu bato nessa tecla. Se você achou que aquilo tá errado, não comenta aquilo. Comenta o que é positivo. Compartilha o que é positivo. Viu uma notícia que é legal, que é boa sobre o esporte? Compartilha. Não compartilha a bagunça. Não, Avelar, foi legal ver sua viagem em Tóquio também. Você estava bem feliz porque você curtiu o Japão, feliz porque você foi o melhor brasileiro. Senão você não tinha curtido. Não, cara. A minha viagem estava programada, independente do meu resultado. Sim. Eu não mudei o meu roteiro. Mudou o que na tua vida? Nada. Eu falo isso pro Edu, eu falo assim, foi bem, mudou o que na minha vida? Nada, cara, nada. Absolutamente ganhei quanto nada. Com isso aí, Val? Zero, cara. Ganhei nada. Zero. Só foi, assim, um momento que eu vou guardar pra sempre na minha vida. Com certeza, aqui eu sei o que aconteceu ganhei lá. Ganhei tudo quanto eu gastei, né, velho? Gastei pra caramba. Claro, então, você foi de executiva também, fui executiva, né? A gente também, eu tô pagando até agora. Mas, nossa senhora. Eu tive a felicidade executiva, a minha foi paga, porque eu fiz um acordo com a Marisa de correr as majors com ela, e em troca, eu sempre ia correr com ela e ela pagava a minha viagem. Sim, pelo menos a passagem, tudo bem. E como ela viaja de executiva, ela não ia falar para eu ir de econômica. Eu acho que não seria legal essa companhia. E Tóquio, eu já tinha decidido correr com ela. Depois que a gente viu que era um tempo maior para concluir a prova, que ela não precisava tanto que eu estivesse do lado, eu ia correr a segunda parte com ela. Eu ia concluir e buscar ela na segunda parte. Tá. Então, a minha passagem foi paga. Tudo bem. Mas o resto das minhas despesas, eu fui arcando com tudo. Sim. Então, pra mim, cara... E não só isso, né? O tempo que você não tá aqui no Brasil trabalhando. Quantos personagens? Meus alunos têm uma paciência incrível comigo, porque o cara tá treinando bem, daqui a pouco eu fico 20 dias sem dar aula pro cara. E aí? Você tem o pessoal que vai correr maratona agora, aí nos próximos dias, né? Sim. Então, hoje a assessoria está com quantos alunos? A gente está com quase 700 agora, Val. Graças a Deus. Hein? Recife tá bombando. Recife não tem mais lugar de pôr ninguém, cara. Graças a Deus. Maravilhoso. Você fica Recife, São Paulo. A Zona Norte ficou pequena. É tanto que a gente mudou a marca. Né? CZN? A marca é CZN porque a gente fez um estudo da marca e a gente tinha um tal de bloqueio demográfico. Parecia que era só a Zona Norte. O cara era da Zona Sul e falava, não vou treinar porque aqui é os corredores da Zona Norte. Então, CZN, Corredores da Zona Norte, é a marca registrada, e CZN
vem O entrando, apelido. vem entrando para poder não soar muito o norte e a pessoa que é da Zona Oeste, São Paulo, achar que não deve treinar porque é da Zona Norte e só cabe a quem mora na Zona Norte. Então só usamos CZN agora. Inclusive, Recife, a gente criou assessoria lá e é CZN, mas a base principal era em Boa Viagem, na praia, e Boa Viagem é Zona Sul. A gente recebeu muita crítica no começo, falando, você não entende nada de geografia, estudou não, porque você é corredor da Zona Norte, mas você colocou na praia, e aqui é Zona Sul. E aí, a gente começou na Zona Norte, cara, com um aluno no Parque da Jaqueira. 1, 2, hoje a nossa base da Zona Norte, lá da Jaqueira, dobrou o número da Boa Viagem. A gente tem mais alunos hoje, graças a Deus, Zona Norte virou Zona Norte. Porque a gente tem mais alunos agora no Parque da Jaqueira do que na Zona Sul, que é a Boa Viagem. Como que o pessoal de Recife faz para treinar com você lá? A gente tem lá 5 professores. E eles treinam ou na Jaqueira ou na Boa Viagem. Tem turma de manhã e à noite. À noite não tem na Jaqueira. Quais dias? Todo dia, segunda a quinta. E sábado sábado os online longões. também? Atende online. Os longões de sábado em Recife, você precisa ir lá um dia, cara. Cada sábado, aqui a gente tem USP e Bruno Covas, né? Uhum. Lá a gente tem... cada sábado eles vão para um lugar diferente. Tem a BR, que vai para Porto de Galinhas, que é o treino da Pamesa, tem Serra dos Guararapes, tem Parque Dona Lindu Piedade, tem... cada sábado é um treino longo num lugar diferente. É demais. A gente libera o calendário no meio da semana. Que legal. E é bem legal lá para fazer os longos. Que legal. Vamos para o ping-pong, Vamos Val? para o ping-pong. Ping-pong, resposta Agora, direta. Vambora. Não pode pensar muito, hein? Não, eu Cuidado já com não o que penso você mesmo. responde, porque o cancelamento vem. Mas ainda, tá louco. Vamos lá para o ping-pong com Marcelo Avelar. Olá, Endo. Prova ou Cuidado. corrida? Polêmica, hein? Cuidado Prova ou aí. corrida inesquecível? Toque. É sempre a Não vou nem última, né? pensar, não, é claro, Não, mas foi por enquanto fantástica. tá muito quente na memória, né, É. cara? Olá, Endo. Se você não fosse treinador de corrida, o que seria? Cara, hippie. E viver viajando aí, cara. Ia. O que você faz hoje? Não. O que você faz hoje? É, só que ele corre. Eu ia fazer um curso de bijuteria e ia vender na praia por aí, que eu gosto de sair pelo mundo, cara. O Marcelo jogava futebol Joguei também, futebol, cara. Sim. né? Bicho. Então, acho que nesse primeiro episódio que eu gravei com ele, ele fala Era disso aí. mesmo, cara. Pode ser. Sim. Eu tinha acabado de sair do Na futebol. Portuguesa, né? Sim, joguei na portuguesa. Portuguesa. Cara, o Du é bom, hein, cara. Tem uma memória boa. Ele Caraca, não fale nada velho. pra ele vai guardar. Caraca, Daqui 10 velho. anos ele vem te Coisas cobrar. boas e coisas ruins. Ele guarda. Eu pensei, eu falei que eu vou ser hippie, agora ele vai querer me ver de. Você vai ver. Vai querer me ver Vai na te cobrar. praia, velho. Quem que é inspiração pra você? Minha mãe. Ah, eu sabia que você ia É. falar. Antes da prova, o que você come? O pessoal tá curioso pra saber. Café com pão normal. Se não tiver ovo mole, tá tudo... Café com pão, normal. Mais nada. Nada, não gosto de tomar nada do leite. Nenhuma suplementação. Nada. E eu tava tão louco nessa prova que sobrou um gel no meu bolso e um outro suplemento. Nunca sobra. Tava a Que conta certa. Eu não isso? sei por onde que eu passei que eu não tomei. Você mas errou tava- uma, ou você errei pegou uma garrafinha errada ali. Que isso? Tinha garrafinha não, pra mim não. Não, a hora que eu passei tinha umas garrafinhas nos atletas. Mas eu não era acho pra que mim dos não, elite ali. cara. Eu sei, Era- dos elite. era Eu pros vou tomar uma elite. aí, daqui, tem Eu coisa não tinha boa. Vai ter direito a alguma garrafa. coisa aí dentro. Não tinha direito a Dá mais. garrafinha, não. Eu até Eu sei. olhava assim pra ver se eu pegava de alguém. Mas que sobrou um gel, não sei como, mas sobrou um gel. Faltou em algum quilômetro. Faltou. E depois da prova, o que você come? Tudo que tiver pela frente. Sem ovo. Coca-Cola, Sem ovo. você toma? Tudo. Olha, viu? Tudo. Como Comeu até no McDonald's. Comi. no Comeu Japão. no McDonald's. Mac camarão lá. Mac camarão. Eu repeti ainda, fui 2 vezes, porque eu não acreditei, velho. Meio oleoso, né? Eu achei a batata frita oleosa. A gente comeu oleosa, também. bem oleosa. Mas comi 2 vezes. Qual que é o teu tênis preferido da atualidade? O Magic Speed 2. Nike Speed É. 2. Eu gostei desse que você tá no pé, a Nova Blast 3. Nova Blast Light 3. Show. Trouxe Você correu com o Matt Speed Sky Plus? Corri com o primeiro lá. O- De placa primeiro que tem o Matt nome Speed dele. Sky, Matt é. Speed Sky. O primeirão, cara. Tá. De todos, assim. Velhinho, mas ele que gostava muito do Tarterege. Que o povo falava, como Deus é que que pode livre. seco, baixinho, Deus e que você livre. parece... Quando a gente se inscreveu Me deu pela uma primeira fascite. vez É. pra correr Tóquio, era o Tartered que tinha. Deus que me A gente livre. foi fazer o treino ali na Marginal, não lembro que prova que era. Era acho que da ASICS, aqueles 10 cada Duro. ASICS. Seco, bravo. Fizemos tênis 30k na duro. Marginal. A gente queria Tênis puta duro. merda. Jesus. Duro. O Vanilson falava, sua canela é de ferro, né? Que eu ia correr com ele, rodava 30k com o Nossa. Tarterege. Deus Batia seco no chão. que Procurei lá em Tóquio pra comprar. Só tem o Tarterege 3. Eu tenho um 36. Não serve. Funciona. Não dá, nem tirando a palmilha. O número que você calça? 42. Eu tenho 41. Tarterege? Tira só, Ó, tira que- só. ó, que eu tiro a palmilha dessa aí. Só tem Procurei. palmilha, vou fazer amortecimento e ele vai tirar. Meu Deus do céu. Que
correr isso. tipo os Flintstones, né? Tipo, com o pé no chão. Corre logo. Manda esse ping-pong que aí você tá... Avelar, onde que você gostaria de correr? Nova York, cara. Não fiz ainda e pretendo fazer. Maratona? É. Você quer fazer Fazer. Six Majors? Cara, eu vou fazer. Mas eu pretendo fazer uma maratona agora, assim. A Six eu vou fazer, vou acompanhar a Marisa ainda, vou nessa pegada aí que tava. Só escapei em ela quer Tóquio. completar todas Vai também? completar todas, se Deus quiser. Agora eu vou focar com ela em todas essas aí. Mas eu vou sempre separar uma maratona minha, igual eu fiz agora, e provavelmente seja Nova York. Legal. Seja minha mesmo. Qual que você tem? Qual Major que você tem? Berlim e Tóquio agora. Tá. Qual que é a sua próxima linha de chegada? Recife, Circuito das Estações, dia 16 de abril. 16 de abril. Com Tem todos que os ter pódio. CZNs? Tem que Com ter pódio, todos, hein? tomara. Já se recupera logo. Porque... Não, já tô aqui em processo de treinamento pra estar em Recife. Lá a galera Faz vibra. um gelo aí, faz um A galera gelinho. vai à loucura em Recife, cara. É lindo demais aquilo lá. imagino. Tá louco, cara. É Parabéns. muito. É isso aí. Avelar, como que o pessoal te encontra e como que o pessoal encontra a CZN? Meu Instagram, Avelar, 2 underline, porque foi hackeado um tempo atrás. Avelar, underline, Marcelo. E o CZN, @Corredores da Zona Norte. Tudo junto. É isso aí. O CZN. O CZN. Gente, obrigado. Val, Du, obrigado mesmo. A gente cara. agradece, Nossa, parabéns. vou falar pra Essa vocês. história é muito legal. Eu sei que o tempo é curto, né? Que a gente precisa ir, mas a gente precisa sempre de canais desse tipo, cara. Deixa jamais morrer essas informações, trazer essas coisas pra gente. Eu sei que não deve ser fácil para vocês a quantidade de trabalho. Foi a primeira coisa que eu perguntei para vocês quando eu cheguei aqui, foi sobre essa carga de trabalho, porque quando o trabalho é sério, vem muita coisa para testar, para mostrar, para provar, e eu sei muito bem, e o trabalho de vocês é muito sério, e a gente precisa de veículos nesse formato. Não é porque eu vim aqui hoje, não. Você sabe muito bem disso, Sim. que eu sempre quis ter essa oportunidade para falar para vocês, mas a gente precisa de veículos nesse formato. Que chegue junto, que mostre, que faça parte da vida das pessoas. Que bom. O caminho é esse. Obrigada. É isso aí. E obrigada por ter vindo, porque você acabou de sair do avião e praticamente cara, É veio verdade. aqui. Perderia Muito Daqui a essa pouquinho ele vai dormir. Não perderia essa Nossa, oportunidade, Já jamais. tô voltar do Japão não é fácil, Pra ele é Paulo. madrugada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp. Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante a história do Avelar. E também siga a gente no Spotify. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo do podcast do Tênis Certo. Muito obrigado, Val. Muito obrigado, Avelar. Até a próxima. Valeu, obrigado, valeu. Abraço a todos. Tênis certo. Já era, Val, toca aqui que já era. Vou. Uhul!